Começando o nosso sarau, boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a todas e a todos que estão nos acompanhando. Este é o nosso 7º sarau, o penúltimo de 2020 do ano. Estamos muito felizes com os resultados e imensamente agradecidos porque tem um público que vem nos acompanhando há bastante tempo. É um público que vem crescendo a cada vez mais. Tudo isso graças ao trabalho e à dedicação do coletivo Raízes, uma equipe incrível, né, composta de 5 pessoas, eu, o coordenador, o Isidro, que é o vice-coordenador, a Providence, Lúcia e a Juliana. E também a gente agradece, né, os nossos convidados e convidadas, cujas contribuições e análises vêm sendo extremamente importantes para os nossos debates. Claro, a gente não vai deixar de agradecer à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que financiou esse projeto por meio do fomento à periferia. Como é de costume, todos os encontros a gente tem uma apresentação musical, que é o mesmo músico que fez uma apresentação na semana passada, na semana retrasada, no nosso sarau passado, que é Leonardo Matumona. Eu vou chamar ele aqui. O Leonardo, mais uma vez, vai fazer uma apresentação de 2 músicas para nós. Olá, Leonardo, boa noite, tudo bom? Boa noite, Zaca, tudo? E você, mano? Tudo ótimo. É um prazer imenso ter você conosco mais uma vez. Isso aí. Na semana retrasada, o Leonardo fez 2 apresentações belíssimas no começo e no meio do nosso sarau. Então, para você que está nos acompanhando, fica atento que o Leonardo vai voltar depois dessa breve apresentação que ele vai fazer. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e com você. Obrigado a todos que estão a acompanhar. Eu sou Leonardo Matumona, então trago para vocês a música africana um pouquinho. Vamos viajar, né? Vamos lá. Awanase tozali komapaya mokolo ezali tukuleka leka leka awanase tozali komapaya mokolo ezali tukuleka leka leka na yango tomibatela tomilengela tambola sembo na mokili lengelela milengela ndeko milengela bongisa etamboli na yo lengelela milengela bongisa etamboli na yo awanase tozali kobapaya mokolo ezali tokoleka leka leka ayango tomibatela tomilengela lengelela milengela ndeko milengela bongisa etamboli lengelela milengela ndeko milengela bongisa etamboli na yo
hawana se kozaliko bapaya makolo ezali tongoleka leka ayako tumibatela tomilekela tomibatela la 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 la. Dans ce monde nous sommes des passages et moment donné nous serons de retour. Lengelela oh oh mi lengela oh ndeko mi lengela bogisa etamboli na yo lengelela oh oh mi lengela oh ndeko mi lengela bongisa etamboli na yo milengela Ace. Vamos na segunda música. E dondi samina mabe salake bamoningana ndai salake mokili oyo e dondi samina mabe salake bamoningana ndai salake otomo susu akoyela yo dama solo ya mabe sipuna koyinisa yo na bato salake Wakili oyo etondi samina mabe salake bamoningana ngai salake mokili oyo etondi samina mabe salake bamoningana ngai salake wakili oyo etondi samina mabe salake bamoningana ngai salake salakeba 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 keba salake okili oyo GBM salakeba moningana yeah salakeba 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 yeah salakeba 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 salakeba
Salankeba, 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 Salankeba. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Pela belíssima música. Agradecemos mais uma vez em nome do Coletivo Raízes. Certo. E daqui a pouco o Leonardo estará de volta para mais duas belíssimas apresentações. Bom, o nosso sarau de hoje vai ser sobre um dos romances que eu mais admiro, de um escritor fantástico. Vamos conversar hoje sobre O Mundo se Despedaça, do escritor nigeriano Chinua Achebe. Autor de diversas obras, Achebe é considerado por muitos como um dos maiores escritores, não apenas do continente, mas arrisco-me a dizer do mundo. Claro, depende de onde você olha e da sua localização geográfica. Chinua Achebe deixou um legado imenso e influenciou escritores como Chigozie Obioma, Chimamanda Ngozi Adichie e a jovem escritora Ayobami Adebayo. O Mundo se Despedaça foi publicado em 1958, traduzido em mais de 50 idiomas, narra a gradativa destruição da cultura Igbo, na Nigéria, com a chegada dos colonizadores britânicos. Antes disso, porém, na primeira parte do livro, Achebe apresenta ao leitor uma sociedade com costumes, leis, tradições, hierarquias, religiões próprias, aborda temas como o lugar da mulher na sociedade. Aprendemos sobre a luta tradicional, um costume não apenas da Nigéria, mas também de países como Mali, Nigéria e Senegal. Né? Essa mesma sociedade que é apresentada por Chinua Achebe, ela não é perfeita, tem seus próprios conflitos e seus questionamentos. O livro é riquíssimo em contos, enigmas, anedotas, provérbios. Eu até fiquei me perguntando se por acaso não teria uma espécie de dicionário achebiano, onde tem uma coleção desses contos e anedotas que ele vai contando uma atrás da outra ao longo da obra. Então, e para conversar, né, sobre esse romance, convidamos duas pessoas muito especiais, que eu acho que a gente está muito ansioso e, ao mesmo tempo, agradecido porque aceitaram o nosso convite. Né? Eu vou chamar a Helena Brugioni. Ela é professora. Olá, Helena, tudo bom? A Helena Brugioni é professora de literaturas africanas e estudos pós-coloniais. Ela é docente no programa de pós-graduação em Teoria e História Literária da Unicamp, né, da Faculdade Estadual de Campinas. E o nosso segundo convidado, que eu vou chamar aqui também, é o Silvio Ruiz Paragiso. Ele é professor de literaturas africanas e portuguesas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pós-doutorado em Letras e Literatura Africana pela USP, membro da Afrolic e da Literáfrica. Muitíssimo obrigado por aceitarem o nosso convite. É uma honra imensa ter duas pessoas assim de... eu já tinha comentado tanto com a Helena, tanto com o Luiz, que eu estou muito ansioso por essa mediação, porque eu acho que, enfim, né, vai ser um sarau maravilhoso. A obra está em boas mãos. Né? Mais uma vez, muito obrigado por aceitarem os nossos convites. Bom, Isaka, muito obrigada. Eu vou começar dizendo que sou eu que agradeço e fico muito agradecida pelo convite, que me honra muito. E quero agradecer e parabenizar muito o Coletivo Raízes e todas as pessoas que integram o coletivo, o Isaka, o Isidro, a Providência, a Lúcia, a Juliana, e parabenizar também o Leonardo pela excelente performance que nos ofereceu. E, obviamente, saudar o Silvio, não é? Eu agradeço muito, realmente, pelo convite e, ainda para mais,
para discutirmos um romance pelo qual eu também tenho uma grandíssima admiração e que julgo ser um dos melhores romances jamais escritos. E eu acho que sim, podemos utilizar a palavra mundo mesmo, independentemente de qual que seja a nossa localização, não é? Sem dúvida, o Chinua Achebe é, digamos, o autor fundamental, crucial para se pensar as literaturas africanas modernas, não é? E com essa palavra eu entendo o século XX, não é? A viragem de toda a questão das transformações que começa já no século XVI com o colonialismo, mas que se apresenta nas sociedades africanas de uma forma muito profunda nesse momento. Então, é sem dúvida uma obra crucial e, como tal, é uma obra que eu, como professora de literaturas africanas na Unicamp, não consigo não lecionar pelo menos um semestre por ano, não é? Enfim, ainda que eu tente focar programas que se debruçam sobre outras geografias, outras literaturas, outros autores, o Chinua Achebe acaba sempre entrando nos programas que eu leciono na universidade. E realmente dos aspectos mais interessantes é realmente ver como o romance é recebido por parte dos alunos também, e das alunas, não é? De um público jovem, de um público que às vezes não é especialista de determinados contextos africanos, não é? E isso nos dá um pouco a ideia da dimensão universal que essa obra tem, não é? Estamos muito habituados a pensar os valores universais a partir de obras que são situadas em contextos geográficos bem específicos, não é? Certos países europeus, certos lugares do norte do mundo. E no caso do Achebe, nós lidamos realmente com uma obra literária que nos mostra como uma sociedade numa geografia específica do continente africano, poucos anos depois da Conferência de Berlim, porque nós sabemos que a narrativa se desenvolve num momento dramático, crucial para o continente africano, ela possui significados que podem ser universalmente entendidos e que podem despoletar leituras profundamente enriquecedoras desse romance, não é? Então, realmente, utilizar, não é? Things Fall Apart, eu costumo chamá-lo na língua original, porque ainda que só a tradução do título deu muitos problemas, não é? Nas várias traduções que foram editadas do livro. Na língua portuguesa, por exemplo, nós temos duas traduções distintas, não é? Quando tudo se desmorona, é a tradução portuguesa e angolana do romance, e o mundo se despedaça, no caso do Brasil, não é? Porque é um título que coloca logo uma série de questões, ainda que só pelo título. Mas ensinar Things Fall Apart na sala de aula tem sido uma parte importante para refletirmos sobre essa obra, não é? Obra que é parte de uma trilogia, não é? A chamada trilogia africana, eu acho que todo o mundo mais ou menos sabe, não é? E que é uma obra de um autor que tem uma obra muito maior, muito mais vasta, porque nós sabemos que o Chinua Achebe realmente é um ensaísta, é escritor de literatura infanto-juvenil, é escritor de romances que têm a ver, por exemplo, com a questão do Biafra, com questões políticas, enfim, é um autor realmente com uma heterogeneidade e uma complexidade em suas obras realmente fundamental. E aqui eu quero abrir um pequeno parêntese, eu acho que, infelizmente, no mundo acadêmico, o Chinua Achebe não é ainda devidamente estudado e trabalhado como deveria ser. Isso por um conjunto de razões, não é? Várias, o fato que o livro precisa de ser traduzido para ser utilizado e usufruído em contextos outros do contexto anglófono, não é? Mas também por uma certa, digamos, desconfiança e, como dizer, timidez dos autores africanos serem incorporados, autores e autoras, obviamente, grandes obras africanas serem incorporados nos estudos de literatura.
simplesmente a literatura sem nenhum tipo de vertente geográfica específica, não é? Isso é algo que, enfim, eu não me quero delongar com questões políticas muito relacionadas com as questões brasileiras também, mas, enfim, o Chino Achebe deveria ser mais estudado, mais lido, porque, como o Issachar dizia no início, é um romance que vendeu milhões de cópias, não é? Mais de 10 milhões de cópias, que foi traduzido em basicamente todas as línguas, e por isso é realmente aquilo que se chama habitualmente para as literaturas outras um clássico, não é? Então, nós temos que lidar com o mundo se despedaça, como lidamos com um clássico. E por isso uma obra com uma densidade e uma complexidade absolutamente extraordinárias, não é? Logo no começo, quando o livro inaugura, não é, a série de escritores africanos da Ayman, uma série britânica que publicará obras fundamentais das literaturas africanas contemporâneas. O livro é muito estudado, por exemplo, na Academia Britânica e de Língua Inglesa, nos cursos de antropologia, ou seja, ele acaba ganhando muito mais espaço nas reflexões etnográficas sobre nos estudos etnográficos sobre a Nigéria, o continente africano, a sociedade colonial, a colonização, o imperialismo e por aí fora, não é? Isso tem criado na recepção, na fortuna do romance, uma dimensão de um romance muito mais estudado pelo seu pendore, pelo seu valor etnográfico, que não pelo seu valor estético, que não pela sua dimensão de clássico da literatura entendível universalmente, não é? Isso me parece que tem prejudicado um pouco, não é, aquela que poderia ser uma fortuna crítica do texto literário a nível global, não é? O Achebe, inclusive, faz questão nas entrevistas e nos ensaios que ele vai publicando, não é, de assumir essa dimensão em que a cultura Igbo, a cultura da sociedade, daquilo que é um Estado-nação, não é? Porque nós entendemos bem que aquilo não é só uma comunidade, é aquilo que hoje em dia chamaríamos de um Estado-nação, aquelas aldeias, aquelas chefaturas, aquelas leis, enfim. E isso eu tenho mostrado como é possível tornar inteligível uma sociedade que é uma sociedade bastante desconhecida para os demais, não é? Então, todo o exercício que o Achebe faz de tornar compreensível essas leis, essas figuras, esses sujeitos, é um trabalho importantíssimo, é um trabalho que tem feito, tem por um lado determinado a recepção do livro como quase um tratado etnográfico sobre essas pessoas e esses lugares. Mas o trabalho do Achebe me parece que vai muito além disso, não é? Nos mostra claramente como o colonialismo entra nessa sociedade num momento também de grande crise interna da própria sociedade. Então, como o Issachar dizia, não é, a questão das relações de gênero, do papel da mulher, do papel do chefe, das traições, da dimensão religiosa, do espiritual, do irracional, enfim, o Achebe nos mostra como essa sociedade se encontra num momento histórico específico, prescindindo da chegada depois da escola do Mr. Brown e de toda a dimensão do colonialismo britânico. Então, essa dimensão é, no fundo, aquilo que nos mostra como as sociedades africanas possuem uma historicidade própria, independente da presença ou não do colonialismo europeu.
E isso me parece extraordinário, no sentido, um aspecto fundamental e que rompe com uma série de estereótipos. A história contemporânea de África não começa com a chegada dos europeus no continente africano. Os europeus chegam no continente e encontram um conjunto de situações específicas, políticas, sociais, culturais, que contribuem ou não, que são quebradas ou não, para que haja uma penetração em uma instalação do colonialismo europeu. Então, a dimensão da historicidade africana, não é? Se fala muito de necessidade de se descolonizar o conhecimento, de se pensar em paradigmas que não são paradigmas sempre dependentes de uma matriz europeia, de um pensamento historiográfico, científico, etc., produzido a partir do continente europeu, por exemplo. Esse é o grande mérito do Chinua Achebe, de nos mostrar realmente as transformações, as tensões que já se instalavam dentro da sociedade em que Things Fall Apart retrata, não é? E isso também me parece que seja um dos elementos que torna uma obra literária como O Mundo se Despedaça, como uma obra que podemos absolutamente definir de um clássico da literatura universal, não é? E não tanto algo que precisa de uma especificação geográfica para ver o seu valor completamente demonstrado. E eu peço ao Issacar de fazer um sinal quando quer que eu me cale, porque assim, italianos começam a falar e nunca mais param, não é? Então, e inclusive se o Silvio quiser intervir e estabelecermos aqui um diálogo, eu acho que seria muito interessante. Não quero ficar assim monopolizando completamente. Olha, cuidado que eu sou aqui, ó, paradiso, italiano também. Pois é. Pois é, então talvez só para complementando um pouco, eu acho que essa dimensão, não é, de clássico, enfim, de uma obra literária realmente incontornável, etc., tem também a ver com quase uma resposta que me parece que o livro, na sua estrutura, na sua dimensão narrativa, nos dê, aquilo de tornar inteligível uma sociedade, os sujeitos que nela se inscrevem, o que é rebater aquilo que sempre a narrativa colonizadora fez. Ou seja, o sujeito colonizado é um sujeito que não é entendível nos paradigmas do pensamento ocidental. E o Achebe faz exatamente o contrário, esse exercício, não é? Como dizia o Issacar, os provérbios, as anedotas, as histórias, que nós lemos e entendemos. O livro não precisa, na verdade, de glossários, não precisa de nota de rodapé. Ele oferece a possibilidade de nós entendermos um mundo que é um mundo muito especial, com as suas regras e com o seu funcionamento. Então, essa dimensão, não é, que é um pouco também aquilo que eu dizia no início, o fato que o livro tem sido utilizado muito na antropologia, por exemplo, não é? Tanto é que há um teórico que diz que o romance do Achebe é utilizado como um exótico antropológico, não é? Então, a exotização do sujeito africano, da sociedade africana, sempre vista para justificar um discurso colonial e colonizador que serve para remeter o sujeito africano fora da história, fora da modernidade, fora das transformações que abarcam a sociedade e o mundo num sentido mais abrangente, não é? E eu acho realmente que a própria figura do protagonista, não é, do Okonkwo, no fundo, pode ser entendida como uma grande alegoria da historicidade africana. Uma história que começa com um herói, então que tem toda a dimensão épica, não é?
e que acaba terminando quase como uma crônica. Se vocês repararem, não é, em como o romance se desenvolve a nível da linguagem, etc., a dimensão da épica acaba se tornando de um tempo dilatado a um tempo compacto, não é? Nós terminamos o livro lendo, não é, toda uma série de transformações que se vão, digamos, desenvolvendo numa dimensão muito mais do gênero da crônica, que não que seja a dimensão do romance épico, não é? Do romance de um herói, seja ele trágico ou virtuoso, ou mártir, enfim, podemos aqui... Então, toda essa dimensão do tempo e do espaço são dimensões que me parece que no romance do Achebe são centrais, não é? E a habilidade, não é, que o Achebe tem em transformar essas dimensões, essas epistemologias, ao longo do próprio romance, não é? Nós passamos das 6 aldeias a uma dimensão geográfica muito mais definida pelo critério da narrativa colonial, não é? Então, o tempo muda e o espaço muda, que é exatamente o significado que a colonização tem no território africano, a capacidade de transformar a história e o espaço, então, a dimensão histórica e a dimensão espacial. E aqui, enfim, eu acho que, concluindo, não é? Porque quero passar a palavra para o Silvio também e podermos também dialogar. Eu acho que o tempo chegou de se entender realmente o romance do Achebe para além do etnográfico, ou seja, isso não quer dizer que o seu valor etnográfico não seja incontornável e fundamental, mas de encararmos também toda a dimensão daquilo que pode ser a modernidade que está retratada dentro daquele romance. E atenção, eu não me refiro à modernidade como uma noção que se contrapõe à noção de tradicional. Eu entendo a modernidade no sentido de conflitos, de tragicidade, de transformações que caracterizam aquela sociedade naquele momento. Então, nesse sentido, eu acho que precisamos fazer jus àquilo que é a grande dimensão universal de Things Fall Apart, que não é um romance que fala e conversa apenas com quem se interessa por África, ou apenas com quem tem um interesse de estudo, uma trajetória, mas é um romance que conversa com todo mundo que se reconhece num momento de crise e de tensão, qual é, por exemplo, o momento que nós vivemos agora, não é? Então, eu acho que essa ideia de se ultrapassar um pouco esse significado só etnográfico não tem a ver com delegitimar isso, mas com entendermos o valor pleno dessa obra literária num momento como aquele que nós, por exemplo, vivemos e num momento em que muitas sociedades africanas enfrentam desafios e crises profundas e muito importantes, não é? Então, apenas nesse sentido, eu gostaria de concluir, assim, não é, um pouco essa primeira parte e passar a palavra ao Silvio ou a Issacá para irmos à frente com o nosso debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Gostei bastante dos seus comentários, suas ponderações. E eu lembro, a sua fala me lembrou uma coisa que chamou bastante a minha atenção, né? Eu não vou me delongar muito, vou passar para o Silvio, e que ao longo da narrativa, a gente só vai, por exemplo, a palavra branco, ela só aparece lá na página 93. E isso chamou bastante a minha atenção. O Chinua Achebe, ele faz todo um esforço para construir, para mostrar como que uma sociedade, no caso a sociedade Nigéria, Igbo, especificamente, e aí, ao longo do tempo, ele mostra como os Igbos, como um povo, né, constituído com leis, regras, culturas, práticas, religiões,
e ele vai mencionar a palavra branco, não especificamente branco, lá na página 93. Parece que a preocupação dele, o que me pareceu, era que ele queria o tempo todo mostrar, olha, antes da chegada dos brancos, tínhamos culturas, tínhamos práticas, tínhamos leis, e isso chamou bastante a minha atenção. Eu não vou falar muito, vou passar para Silvio, e, bom, com você, Silvio. Boa noite. Novamente eu quero agradecer o convite, parabenizar pelo projeto. Obrigado por fazer com que eu esteja aqui junto com a professora Helena. Obrigado, Isaká, o Leonardo, né, que cantou, Providence, Lúcia, Juliano, Isidro, que fazem parte do coletivo Raiz. E novamente agradecer pelo convite, né, e parabenizar pelo projeto. Bom, para mim é muito bom falar de Things Fall Apart, né, o mundo se despedaça, porque foi o primeiro texto africano que eu tive contato, lá no curso de letras. Eu me formei em 2008, e não tinha, obviamente, nenhum componente de literatura africana, mas eu tinha uma professora de literatura inglesa, que ela decidiu apresentar, ela disse assim, olha, vamos dar um tempo aqui, né, da literatura estadunidense e das literaturas das ilhas, vamos para uma outra literatura em língua inglesa. E ela nos apresentou, né, o romance, Things Fall Apart. Bom, nesse momento, realmente, todos os meus planos dentro das letras acabou mudando, né? E aí eu me apaixonei realmente pelas literaturas africanas, e um determinado ponto do romance, eu lembro, você vê como que as coisas, né, eu acho que a influência do professor, ele é extremamente importante, né, para quem nós seremos no futuro. Ela dividiu a sala em grupos, cada grupo ia ficar com um capítulo. E o meu grupo ficou com o capítulo dos Egu-Egus, né, dos mascarados. E, enfim, e aí eu falo que a culpa desse seminário, né, por hoje eu ser professor de africanas e trabalhar com religiosidade, né, que é a minha área de pesquisa, religiosidades na literatura africana, né. Quando a gente fala do romance, o romance realmente extremamente rico, e ele é um romance tão importante no sentido de que você pode trabalhar com um romance muitos temas. E eu vejo isso até com os meus alunos. Eu tenho 3 alunos agora de iniciação científica. Uma queria trabalhar o empoderamento feminino a partir das religiões tradicionais africanas. O outro queria trabalhar a questão da masculinidade dentro das literaturas africanas, né? Claro que nós íamos definir depois um recorte, e um outro a questão da conversão religiosa. Quando eles foram me falando dos temas, aí eu pensei em que o mundo se despedaça, o mundo se despedaça, o mundo se despedaça, né? Mas, claro, que o meu componente aqui é literaturas africanas em língua portuguesa, né? Mas eu sempre fico tentado em trazer o Achebe, pelo menos para trabalhar um pouco com eles, para eles verem que, como romance, ele é extremamente rico dentro dessa variedade de temas, né? Eu lembro que quando a aluna ela disse que queria alguma obra que mostrasse como a mulher, como o papel da mulher iria ser ressignificado a partir do contato dela com as religiões tradicionais, né? E aí eu lembrei da sacerdotisa do livro, né? A Cielo, que é a sacerdotisa de Agbala, né? Ela era uma das poucas mulheres, né, do romance que era respeitada pelos homens, né, enquanto sacerdotisa, né, da divindade Agbala, né. A questão da masculinidade, como o livro
apresenta isso, não é? Através do próprio Okonkwo, né? Do Unoka, que é o pai do Okonkwo, né? Agora não me lembro o nome do menino, no Oye, que é o primogênito, né? Que é até chamado de efeminado pelo Okonkwo, né? Como a religião cristã traz esse conceito do arquétipo masculino e como o pensamento dos ibos também. Enfim, a conversão, né? Aí nós temos, né, 2 exemplos, que é o filho do Okonkwo e um outro convertido, que é o Enoque, que é um fanático, né, que acaba desmascarando um dos eguegus. Enfim, então a gente vê como é realmente um romance extremamente rico, né, e importante, realmente, não só para os estudos, eu acho, literários africanos, né, mas para a própria literatura. E eu concordo com a professora Helena no sentido de que aqui poucos minutos que nós estamos conversando, nós vimos o quão importante é o romance dentro dessa variedade, enfim, temática, política, dentro de outras ciências, porque o livro ele é usado em outras, né, em outras ciências, como essa importância, ela ainda parece que, pelo menos dentro da nossa academia brasileira, ainda ela não teve o romance ainda não teve o espaço, né, que merece ter, né? Claro que hoje na academia a gente vê aí a entrada de vários escritores nigerianos, né, várias pesquisas e projetos de vários autores nigerianos, né, mas eu acho que é importante, até mesmo para quem estuda os novos escritores nigerianos, né, ir lá no Chinua Achebe, né? Até porque muitos desses escritores, né, são leitores de Achebe, né, e consideram, né, a literatura achebiana como aí a literatura que os apadrinhou. Eu me recordo agora de um romance chamado Freshwater, Água Fresca, da Akwaeke Emezi, e ela é Igbo. Eu falo ela, mas é complicado porque é uma autora não binária. E o livro fala sobre um elemento cultural religioso que são os Ogbanjis, né, que Things Fall Apart aborda através da personagem Enzima, que é a filha do Okonkwo, né? Os Ogbanjis são a versão dos Abikus, dos Yorubás, né? Que são aquelas almas infantis que não queriam ter nascido, né? Mas nasceram. E aí eles entram em conflito com a vida, né? Eles querem morrer para poder voltar para o mundo dos mortos. E ela faz, obviamente que nas entrevistas, a autora diz que, né, muito impactou, né, o mundo se despedaça, né, na vida dela enquanto escritora. A mesma coisa o Chigozie Obioma, com os pescadores. Quando eu li Os Pescadores, eu lembrei ali do mundo se despedaça, né? Então você percebe que há uma influência. Depois, quando você vai ver mesmo as entrevistas desses autores, todos eles citam Chinua Achebe. Então eu acho que realmente a academia ainda, né, não deu espaço suficiente para o Achebe como ele merece, né? Especificamente, O Mundo se Despedaça, eu gosto. Claro, é o meu preferido, e é o meu romance africano preferido. Meu segundo romance africano preferido é o Outro Pé da Sereia, do Mia Couto, né? Mas o primeiro, realmente, é O Mundo se Despedaça. Mas o Chinua Achebe tem outros textos fantásticos e que dialogam muito com O Mundo se Despedaça, né? A continuação, né,
entre aspas, porque não é bem uma continuação, A Flecha de Deus, né, eu acho extremamente importante para quem leu O Mundo se Despedaça, né, para depois entender como que aquela sociedade, o que vem depois do colonialismo e da chegada dos missionários, contos do Chinua Achebe. O Chinua Achebe tem um conto chamado Ovo do Sacrifício, que você lê esse conto e você lembra do mundo se despedaça, né? Então é uma referência, é um romance referência, né? E eu acho que o nosso diálogo hoje aqui tende a, pelo menos eu acho que o meu objetivo hoje aqui é fazer com que o nosso público, assim que terminar o sarau, vá buscar o romance de alguma forma e ler, né? Porque é extremamente... Não é à toa que virou um best-seller, não é à toa, né? Que virou um best-seller, não é à toa que foi traduzido para quase todos os idiomas, né? Não é à toa que é uma referência, está sempre nas listas dos livros que toda pessoa, né, deveria ler, né? Está aí nas listas das revistas, enfim, e faz parte, né, de um cânone, entre aspas, né, da própria literatura do continente africano. Quando você lê o romance, eu acho que ele é tão poderoso, é um romance tão poderoso, tão rico, que alguma coisa você vai acabar... alguma coisa vai te puxar para o romance, né? Seja a questão política, seja a questão familiar, a questão de identidade, a questão tradição, modernidade, a questão linguística, né? O trabalho com o idioma, né? A questão religiosa, que foi o que me chamou a atenção, né? Enfim, eu acho que até um aluno aqui nós temos, aqui na UFRB, nós temos o curso de docência, né, de educação do campo. Eu acho que até um aluno de educação do campo, quando lê Things Fall Apart, vai se identificar com certos elementos. Porque tem ali no romance até agricultura sustentável. Agricultura sustentável, né? Tem a Semana da Paz, né? Eu não quero ficar contando também muita coisa, não é muito spoiler também, né? Mas tem a Semana da Paz, em que o solo precisa ser descansado, né? Tem que até evitar o enterrar os mortos no solo, porque o solo precisa de uma semana de descanso, né? Então, a gente vê até aí essa questão da agricultura sustentável, né? Como essa terra é tratada, né? A forma como a terra, essa terra sagrada, ela é tratada, não há essa questão de plantio atrás de plantio, ainda mais o tubérculo, né? O yame, que a plantação de yame, ela realmente deixa a terra muito exaurida, e tem essa preocupação ambiental. Enfim, uma pessoa aí da área jurídica, né, vê que sim, existe um sistema jurídico, né, entre aspas, judiciário, não nos nossos moldes, mas existe através dos mascarados, né, os nove espíritos mascarados, né, que são os nove egu-egus, que fazem ali, de uma certa forma, um corpo judiciário, ali em Muofia. Enfim, é extremamente fantástico. E eu acho que qualquer pessoa que se diz interessada na literatura africana, e de qualquer aí espectro da literatura africana, em algum momento precisa ler o Chinua Achebe, precisa ler O Mundo se Despedaça, né? Então eu acho que é extremamente importante o sarau para a gente
para quem não conhece, né, ficar com a pulga atrás da orelha e falar assim, poxa, eu preciso conhecer, né? Eles estão aí falando tanto da importância disso, né? Então eu acho que isso é extremamente relevante, conhecer e ver ali realmente uma série de fatores, não só literários, históricos, culturais, políticos, religiosos, gastronômicos, enfim, né, históricos, né, dentro do romance, porque eu acho que, como a professora Helena muito bem disse, se não é um dos melhores, né, realmente é um dos mais emblemáticos romances aí da modernidade. Muitíssimo obrigado, Silvio. O debate está muito bom. Costumeiramente, a gente faz uma pausa, né? Eu vou para o músico, cantor duas músicas. Eu tenho uma série de questões, série de perguntas, anotações, e as pessoas começaram a mandar as perguntas também. Enquanto a gente vai aguardando as perguntas, vamos chamar o Leonardo, que vai cantar mais duas músicas, depois a gente volta com essa terceira parte do nosso sarau. Um momento só, tá? Já vou. Eu acho que ele está tentando consertar a câmera. Isso aí. Voltamos aqui, desculpa aí. Presente mal vivido, futuro inesperado, marcas do passado, triste e doloroso. Amar-se e ser amado, estar inocente mas sem culpar, desejo afogado. Como perder alguém ao longo do caminho, dormir a relevo em tempo de frio, sem ninguém pra poder te ajudar. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há quem nunca teve motivos pra chorar. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há quem nunca teve motivos pra chorar. Não há, não há. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há quem nunca teve motivos pra chorar. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há quem nunca teve motivos pra chorar. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há quem nunca teve motivos pra chorar.
presente mal vivido, futuro inesperado, marcas do passado, triste e doloroso. Amar sem ser amado, tan inocente mas sem culpado, desejos afogados. Como perder alguém ao longo do caminho, dormir ao relevo e tempo de frio, sem ninguém pra poder. Ei. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há quem nunca teve motivos pra chorar. Todo mundo tem uma história pra contar. Não há quem nunca teve motivos pra chorar. Não há. Ei. Quer falar alguma coisa aí, Zé? Oh, Deus no controle, eu me sinto seguro, de dia ou de noite, nada temerei. Deus no controle, eu me sinto seguro, de dia ou de noite, nada temerei. Essa terra foi criada por eterno Yahweh. Ele mesmo criou pela sua bondade, pela sua bondade. Criou um homem para viver, para cuidar deste terreno. Ei, 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 Deus no controle. Ei, Ele tem o poder de tirar e depois de dar a vida ou de matar quando Ele quiser. Deus no controle. Oh, em tudo que irás fazer neste mundo, coloca o eterno no comando. Em tudo que irás fazer neste mundo, coloca o eterno no comando. Ele sabe o porquê. Todo momento vamos botar a fé nele. E Yahweh, vamos depositar toda a nossa. Ele sabe amar em tudo que irá fazer neste mundo. Coloca o eterno no comando. Em tudo que irás fazer nesse mundo, colocar o eterno comando. Ei, 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 é isso, é isso. Não te ouço aí.
Muitíssimo obrigado mais uma vez, Leonardo. Obrigado. Eu queria que você passasse para quem estiver nos acompanhando, como que faz Sim, para te encontrar, suas redes sociais, seu sim, Instagram, isso aí. Facebook. Tá, em todas as redes sociais você vai me encontrar como Leonardo Matumona, como está escrito lá meu nome, Leonardo Matumona, no Instagram, Uhum. Facebook, Twitter, todas as redes. Vai me encontrar como Leonardo Matumona. E obrigado mais uma vez, Isaac, ao coletivo, em geral, a todos os convidados que esteve cá, nos bastidores, vendo, acompanhando o debate lá sobre o livro. É muito bom, é muito bom. Nós também que estamos a acompanhar, vamos cultivar esse hábito de leitura, porque para minimizar um pouco, conhecer também um pouco das obras africanas, procurar também saber a fonte, né, da África em si, só lendo mesmo é que vamos conseguir ter ou tirar esses, talvez os preconceitos, talvez vamos ter mais entendimento da África em si, nos livros e nas histórias que os livros nos trazem. Então, vamos cultivar esse hábito de leitura, de leitura. Esse coletivo acho que é o único que está fazendo isso, encontros assim, debatendo temas de livro, debatendo os livros. É muito bom, é muito bom. Obrigado, obrigado. E das Muito próximas obrigado. vezes, estamos de porta aberta para qualquer eventual convite que pode surgir. E talvez vai ser mais presencial, com público, com, sei lá, com anfiteatro cheio. Essa é a intenção, que daqui a algum tempo, lá por janeiro, fevereiro, no máximo março, que a gente faça os saraus Isso, presencialmente. Mais isso uma aí. vez, Leonardo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Gostamos bastante das suas músicas e, de fato, a gente espera que no futuro breve possamos contar com mais apresentações suas. Muito obrigado. Com certeza, Bom, obrigado. para continuar o nosso debate, eu vou chamar de volta os nossos convidados, a nossa convidada e o nosso convidado, e para a gente abrir para o debate. E aí tem algumas perguntas, mas eu gostaria de abrir o debate com um trecho do livro, um trecho de livro que discute o processo de colonização, ou seja, a estratégia que é usada, né, que era usada pelo homem branco, primeiro pela religião, uma estratégia como alguém que não quer nada, mas com o passar do tempo você vai vendo que não é exatamente isso. E esse trecho está na página 198, é uma discussão com Limbata, né, ele vai conversar com Orerica, né, e fala: homem branco é muito esperto, chegou calmo e pacificamente com sua religião. Nós achamos graça nas bobagens deles e permitimos que ficassem na nossa terra. Agora ele conquistou até os nossos irmãos. E o nosso clã já não pode atuar como tal. Ele cortou com uma faca que nos mantínhamos unidos. E nós nos despedaçamos. E essa passagem, ela me marcou bastante por vários motivos, porque quando eles foram percebendo que o povo estava dividido, que eles precisavam reagir, parecia que naquele momento já não tinha mais jeito, porque eles já tinham conquistado os outros membros os outros Ibos que se converteram ao cristianismo, e, inclusive, para entrar em conflito com eles, talvez eles teriam que matar os próprios irmãos, os próprios parentes. E aí eu queria que a gente abrisse, né, nosso debate especificamente com esse trecho e como essa estratégia de dominação, de colonização. Né, eu não sei quem gostaria de começar. Bom, Silvio, queres começar? Eu comecei antes, não quero. Pode ser, pode ser. Bem, esse trecho eu acho que é um dos trechos mais importantes do romance, né? Até faz uma referência com o próprio título.
Tem uma frase atribuída ao Desmond Tutu, mas eu desconfio que não seja dele, né? A autoria. Eu acho que ele usou, mas eu não considero dele. Que é assim: quando os missionários chegaram em África, eles tinham a Bíblia e nós a terra. E disseram: vamos rezar. Fechamos os nossos olhos e quando abrimos, nós estávamos com a Bíblia e eles com a terra. Obviamente que quando a gente trabalha a temática colonial, a religião ela sempre vai estar presente, sempre. Porque a estratégia religiosa, inclusive os missionários, e muitas vezes são os primeiros a chegar. Né? E há um motivo, acho que extremamente simples, né, nesse processo. Né? Quando eu acho que você até citou, você disse assim que era uma estratégia no passado, né? Não, é uma estratégia ainda hoje. A Paulina Chiziane, escritora moçambicana, diz que Moçambique hoje enfrenta o neocolonialismo. E o neocolonialismo em Moçambique, para ela, é a chegada de algumas igrejas cristãs, né? E todo o processo que essas igrejas estão fazendo hoje, lá, né? Claro que a gente não vai entrar nas questões teológicas, né? Sobre o processo, enfim, sobre os ganhos e perdas, enfim, da religião, nem nas questões do sagrado dentro das religiões, mas é óbvio que é uma estratégia. Veja bem, se eu tenho uma sociedade em que essa sociedade tem seus líderes, e esses líderes, de alguma forma, se convertem e se ajoelham para os missionários, né, que são representantes aí de um Deus, né, estrangeiro, né, obviamente, como você imagina que aquela sociedade vai ver os seus líderes, né? Eu estou vendo os meus líderes, né, os chefes, os reis, o sacerdote maior aqui do clã, se ajoelhando para aqueles missionários. Né? Se os meus líderes estão fazendo isso, né, obviamente que a guerra praticamente já foi vencida. E muitas vezes é uma guerra vencida sem derramamento de sangue. Né? E eu acho que o romance, O Mundo se Despedaça, aborda muito isso. Né? Que, inclusive, há eu não me lembro agora direito, mas havia uma profecia, alguma coisa relacionada aos gafanhotos. Né? E né, o que é o gafanhoto? Não é? Senão uma praga que chega e destrói, né, a lavoura, né, devora, né, e esse devorar é muito importante, né, porque é um processo de devorar identidades, devorar uma cultura. Claro que eu acho que isso é muito perceptível, muito claro, Isaac, no romance, tá? Mas eu acho que quem se interessa pelo... É claro que o Things Fall Apart, ele mostra esse processo de chegada, como a religião, como o europeu se utilizou da religião para o processo colonizatório, ali da região da Ibolândia, né? Mas eu acho que vale a pena depois ler os outros livros do Achebe para a gente entender quais foram as consequências disso, né, a longo prazo. Né? E A Flecha de Deus, por exemplo, eu acho que é um romance muito importante para a gente ver as consequências desse processo. E claro, né, para finalizar, é uma estratégia porque é uma estratégia, como eu disse, que não há derramamento de sangue, né, em teoria, não é? Ela é mental, né? A partir do momento que você consegue fazer com que aquelas pessoas entendam
que aquilo tudo que está acontecendo é vontade de um Deus, e que muitas vezes esse Deus é até nomeado como o próprio Deus daquela comunidade, né? Acho que é o Mr. Brown fala, né, que só existe um Deus, né? E Chuku, que é o Deus que os Ibos acreditam como Deus supremo, né? Só que o Mr. Brown rejeita todas as outras divindades e nomeia o Deus judaico-cristão com o nome de Chuku, que é o Deus dos Ibos, né? Então, a partir do momento que você convence, né, que aquele Deus, né, permitiu aquilo, né, você já colonizou, né? Colonizou. Eu até digo, na minha tese, eu trabalhei com o romance na minha tese, né? O processo colonizatório, ele não é só territorial, não é? Ele é corpo, é uma colonização de corpos, colonização de mentes e colonização de almas também. Helena? Só complementando rapidamente, não é? Eu acho que essa é uma das passagens, por exemplo, aquela que você, Isaac, trouxe, que mais se discute também, não é? Na sala de aula, porque é realmente a passagem que todo um conjunto de situações, de ironias, etc., se concretizam, se tornam mais abertamente inteligíveis também para o leitor, não é? E é interessantíssimo como o Achebe nos mostra que as coisas não mudam de hoje para amanhã, ou seja, nos mostra a dimensão processual desses fenômenos, que é um contradiscurso com o discurso colonial extraordinário, não é? Porque existe muito essa ideia que, pronto, existia uma África tradicional, ancestral, etc., etc., com a colonização as coisas mudam como se fosse de um dia para a noite, não é? O interruptor da casa que você abre, liga e desliga. E acontece algo muito parecido com o significado político que a gente atribui à palavra descolonização. As coisas nunca se dão do dia para a noite. E no caso da dominação colonial, não é? Da subjugação colonial e do permear do sistema colonial na sociedade africana, essa passagem do livro nos mostra como isso é algo muito progressivo e processual e determinado pelas próprias transformações, o que se torna realmente patente no Arrows of God, não é? A flecha de Deus, em que realmente a temática religiosa é mostrada em todo a sua aliança, digamos assim, com aquela que é a colonização dos corpos, das mentes, das pessoas. E que também, um pouco para trazer o outro livro da trilogia, a gente vê muito bem como o sistema colonial britânico se apropria também de uma série de figuras e sujeitos que são os sujeitos letrados ou educados dentro do cânone do modo ocidental, não é? No longer at ease, por exemplo, não é? A paz dura pouco, traduzido com essa tradução um pouco infeliz, não é? Porque no longer at ease não quer dizer a paz dura pouco, mas enfim, é o que se lembraram, mas também nos mostra exatamente isso, não é? Como o sistema colonial se apropria, não é, das pessoas, as assimila dentro de uma sociedade em que essa elite colonizada depois desempenhará um papel fundamental para a subsistência do próprio sistema colonial. Então, eu acho que realmente essa passagem nos mostra exatamente toda a dimensão da historicidade como um processo de acumulação de eventos, não é? E que muitas vezes na pesquisa, mas também um pouco no ativismo, se quisermos, é entendido como algo muito estanque, não é? Uma África pré- e pós-colonial. Isso, enfim, isso não existe do ponto de vista da realidade, não existem processos, acumulação de eventos e transformações sociais, políticas, etc. Isso, no meu entender, faz do Things Fall Apart uma literatura de resistência, que é uma definição que a Barbara Harlow utiliza para definir o romance do Achebe, não é? A literatura de resistência é isso, não é a literatura panfletária que contrapõe apenas, mas é
a literatura que mostra realmente quais são os processos que determinam determinadas transformações e crises profundas, não é? Que fazem com que aquele mundo possa terminar, possa se despedaçar, não é? Como se lê na tradução do romance no português de Portugal. A palavra mundo e a palavra do desmoronamento, não é? De como isso vai acabando. Mas acho realmente uma passagem fundamental do romance para entendermos essa dimensão, como o Silvio dizia e como você muito bem trouxe. Muito obrigado. Gente, temos aqui uma série de perguntas que eu acho que, como sempre, as pessoas mandam um monte de perguntas e acabam não dando tempo de fazer todas, mas eu vou ler algumas, né? Tem boa noite, prazer enorme de estar nesse debate com pessoas especiais, Prof. Heleno, Prof. Silvio, obrigado pela fala de vocês. Fiquei maravilhado com tantos saberes. Sabemos que O Mundo se Despedaça é um romance muito representativo, cujo título chama muita atenção. Pergunta: vocês não acham que, ao intitular a obra O Mundo se Despedaça, Achebe se utiliza de uma imagem metonímica para mostrar aos seus leitores o propósito dos missionários ingleses, aniquilar a cultura desse povo? Foi eu dessa vez? Eu, como dizia no início, né, eu agradeço muito por essa pergunta, com todos os comentários, porque é assim, quando eu costumo dar o romance nas aulas, a primeira aula é toda dedicada ao título, não é? Porque realmente, como dizíamos no início, não é? E como também o Silvio dizia, esse é um título muito importante e muito emblemático, não é? Ele tem a ver com uma passagem de um poema do William Butler Yeats, não é? E que também tem a ver com essa dimensão que o centro não sustenta mais e tudo se despedaça, não é? The center doesn't hold, things fall apart. Então, a questão da tradução, não é? Porque things fall apart, a ideia de falling apart, tem várias dimensões em inglês. Uma pessoa pode falling apart, não é? Eu não aguento mais, eu estou caindo, não é? Despedaçada. Mas também tem uma dimensão material muito forte, não é? Do estilhaçamento, do despedaçamento, de um ponto de vista muito mais físico. E isso acho que é a grande genialidade de o Chinua Achebe pegar nessa passagem desse poema, não é? Para intitular o seu livro, que inicialmente se devia intitular A Pacificação das Tribos do Baixo Níger, não é? Vocês sabem que a frase final do livro inicialmente devia ser o título do livro. Então, eu acho que teria sido muito menos impactante, não é? Se o livro tivesse tido essa frase, não é? Que é uma frase central, que nos deixa entender toda a construção estética e política do romance, mas que como título talvez teria sido menos emblemática do que esse verso, não é? O Chinua Achebe faz em sua obra citações de grandes autores do cânone ocidental, não é? O Thomas Stern Eliot, o Conrad, vários autores, exatamente para utilizar essas imagens, esses conceitos em função da sua própria narrativa, não é? E então estabelecer também aquilo que um grande teórico literário que eu aprecio muito, que é o Edward Said, chama de contraponto, não é? Então, nesse sentido, essa referência, não é, ao Yeats tem exatamente a ver com essa dinâmica e lógica de contraponto que o Achebe faz. E, sem dúvida, isso é para mostrar como realmente o que chamamos de colonização, não é? Como chamamos de situação colonial, é realmente algo que desmorona aquilo que é uma sociedade
nos moldes em que ela existia, ainda que com suas crises, seus dilemas, suas contradições, mas a penetração e a invasão colonial faz com que o tecido social realmente seja completamente despedaçado, completamente desmontado. Não é? Isso vemos muito bem no fato de que o colonialismo inventa países, se inventa nações, constrói identidades que não existiam, não é? Então, não naqueles moldes e não naquela situação. Então, certamente o título é realmente absolutamente central para se entender quão profundo é falarmos de dimensão colonial quando falamos de sociedades colonizadas, não é? Como é o caso daquilo que acontecerá no território, nas aldeias, não é? Que depois passam a ser as tribos do Baixo Níger. Acho realmente fundamental. E vou passar a palavra para você. Eu só queria complementar que é importante perceber no romance que não é só o Muofia que vai se desmoronando. O Conco vai se desmoronando. Né? Claro que eu não sou da área da teoria, né, literária, mas eu vejo, pelo menos, uma presença muito forte de elementos do trágico dentro do romance. Né? O Oconco lembra muito um herói trágico. Né? E, como todo herói trágico, a catástrofe. Né? Então, realmente, eu acho que não é só o mundo que se despedaça. Né? Tudo pode se despedaçar. Né? Inclusive pessoas. E é isso que eu acho que acontece. Eu acho que, paralelamente, o Muofia, né? a aldeia, e o Conco, paralelamente, eles vão se despedaçando, né? Falling apart. Então, acho que é importante pensar o título nessa perspectiva também, não é? Que não é só o mundo, né? Pessoas também podem se despedaçar. Sim, eu acho que essa é uma das... o título realmente, eu já percebi que a professora Helena, ela gosta bastante dos títulos dos romances. E, de fato, né, é intrigante porque, na maioria das vezes, por exemplo, tem um romance que eu gosto muito, que em francês é Allah n'est pas obligé, e aí a tradução em português, Allah e as crianças soldados. Eu falei, gente, não, mas foi. E o título tem todo um significado gigantesco, um significado muito importante. Allah não é obrigado, né? Seria mais ou menos. E isso quer dizer muita coisa através do título. Bom, eu vou ler mais, eu vou colocar um outro comentário aqui na tela, do Tarcísio Oliveira, né? Professores, o que este romance pode nos trazer de ensinamento pessoal e consciência coletiva social para enfrentar o momento presente de incertezas e desordem social e econômica? Muito obrigado. Amando a discussão. Agora eu começo, né? Olha, é uma pergunta bem complexa. Eu acho que sintetizar de uma forma bem pessoal, né? Até porque aí nós trazemos ensinamento pessoal, né? Consciência, o que o romance pode nos trazer de ensinamento pessoal. Eu acho que tem um pouco a ver isso com o que eu falei. Primeiro, que nenhuma sociedade é perfeita. Acho que o romance bem nos traz isso. Não é? E as situações das sociedades, elas têm que ser entendidas enquanto situações, como uma soma de situações coletivas e individuais. Né? Os problemas isso pegando o romance, os problemas de Umuofia
sim, já existiam, já tinham problemas, ok. Né? Eles são acentuados, né, quando os missionários chegam, lá nas suas bicicletinhas, né, se eu não me engano, né, eram as bicicletas. Começa ali, obviamente, se acentua ali. Né? Então, são problemas externos àquela sociedade. Né? Só que existem os problemas, que são os problemas coletivos, né? E existem os problemas individuais. O Okonkwo tinha seus problemas. E eu acho que ele não, de alguma forma, né? Tanto é que eu acho que é até um assunto para psicólogo estudar aí a psicologia do Okonkwo, né? Eu acho que seria um belo estudo, né? Eu acho que ele tinha muitos problemas que ele não resolveu, não deu conta, né? Eu acho que muitas reviravoltas do romance são motivados por problemas criados pelo Okonkwo, né? Quando ele agride a mulher dele numa semana que é proibido a violência, que é a Semana da Paz, quando ele mata o Ikemefuna, quando ele não aceita as normas, né, da sacerdotisa de Agbala, quando ele mata sem querer uma pessoa no funeral, né, do amigo. Bom, claro que algumas questões são, né, não eram questões diretas a ele, mas enfim. Então eu acho que a gente tem que, eu acho que o romance pode nos trazer esse ensinamento, que existem problemas externos, tá, que muitas vezes nós não podemos resolver, não é? Diretamente. E aí a gente tem que pensar o que nós podemos fazer enquanto indivíduos, né? Enquanto Silvio, o que o Silvio pode fazer, né? De coisa pequena, individual, para mudar esse coletivo, né? Por exemplo, a nossa situação política aqui no Brasil, né? Eu, de alguma forma, não posso mudar a situação política nesse instante, agora, eu, sozinho. Mas o que o individual pode fazer? Eu posso, de repente, meu voto, né, pode ter um impacto muito grande, né, nesse coletivo. Então, eu acho que o romance ele pode nos trazer esse ensinamento, né? Que existem as questões coletivas, existem as questões individuais. E, de alguma forma, essas questões, elas estão unidas, né? E a gente tem que ver o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Né? Eu acho que com o Okonkwo aconteceu isso. Existiam os problemas externos, que é o próprio processo colonizatório, a religião, né? Que chegou com muita força, né? Mas ele tinha problemas dele, individuais, que ele precisava ter resolvido também, né, que são as questões internas dele, que de repente, não sei, a gente não vai entrar no achismo, mas poderia ter mudado aí os rumos, né? Não sei se os rumos de Umuofia, mas com certeza os rumos do Okonkwo. Bom, eu concordo plenamente com o que o Silvio diz, me parece que realmente tem muita coisa que pode ser entendida e, como dizer, percebida com uma grande atualidade, não é? Eu penso que a questão das consequências daquilo que é uma gradativa deterioração da sociedade, do tecido social, é um aspecto muito importante do romance e é um aspecto muito importante daquilo que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo, não é? O deteriorar-se dos direitos, das condições, da possibilidade de exercer uma cidadania, de um Estado cada vez menos democrático, cada vez mais autoritário, enfim, eu acho que existe todo um conjunto de fenômenos que nos devem chamar a atenção para aquelas que podem ser as consequências, não? E depois tem um aspecto um pouco mais, talvez,
político, social, que eu acho que um país como o Brasil, não é? A leitura de um romance como o romance do Chinua Achebe é uma leitura que deveria ser obrigatória, não é? Um país que tem 56% da sua população descendente de chamados afro-brasileiros, não é? Ou descendentes de África, acho que isso teria mesmo uma implicação profunda naquilo que é o conhecimento de um continente que não é um país, não é? Porque a África não é um país, muitas vezes é entendida como tal, e é não talvez suficientemente conhecida num país como o Brasil. Então, cumpre uma função muito grande de se aproximar e conhecer melhor uma realidade que é uma realidade fundamental. Dou-vos um exemplo, nós temos os vestibulares repletos de literatura portuguesa. O padre Antônio Vieira está no vestibular há séculos, desde que o vestibular existe, e temos uma grande escassez de autores africanos, com essa desculpa que às vezes os autores precisam ser traduzidos. Qual é o problema em ler obras traduzidas, não é? Por que um autor como Chinua Achebe, ainda que em tradução, não é uma leitura obrigatória na escola? Por que não entra nos vestibulares das universidades? Enfim, ninguém se questiona que o Dostoiévski seja traduzido, mas de repente para o Chinua Achebe isso se torna um problema. Então eu quero fazer aqui uma provocaçãozinha que realmente ler o Chinua Achebe, sobretudo no Brasil, é fundamental para conhecer melhor o continente africano e muitas realidades que integram o Brasil por via da diáspora africana, mas que fazem, que são fundamentais para a sociedade em que vivemos. Então, ainda que só por essa razão, o Chinua Achebe, como muitos outros autores, não é? Muitos outros, deveria ser realmente lido. Muito obrigado, eu concordo plenamente. Eu sempre falo isso, né? E um dos autores que eu mais gosto é Mongo Betty, que eu acho que ela é incontornável para discutir, por exemplo, o processo de descolonização. Tem mais de 2 romances, tem discussões importantíssimas sobre várias questões no continente africano, e ainda a gente não tem, né, e essa questão que a professora Helena coloca, que eu concordo 100%, né, que a tradução em si, ela não deveria ser uma dificuldade. Eu brinco falando com alguns amigos que quando eu tiver dinheiro, eu vou abrir uma editora 34, traduzir, porque a editora 34 faz isso, tem autores russos e que tem belíssimas traduções, que aliás eu gosto, né? Então a gente precisa de uma outra editora, ou então pessoas, ou um investimento que foca principalmente nessas obras de autores, principalmente de literatura africana de língua francesa, que é inesgotável, e a gente ainda falta muito, muito para adquirir aqui no Brasil. Eu vou ler mais um comentário, e aí a gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E aí eu achei um comentário bem interessante que o Marcos Augusta Ferreira fez. Ele falou o seguinte: interessante como os 3 temas dos alunos do Silvio, apesar dele refletir a partir de Achebe, estão presentes autores nigerianos que vêm após o mundo se despedaça. Autores, inclusive, citados pelo Isako ou a Helena. Chigozi Obioma, por exemplo, em Os Pescadores, tratar da tradição e conversão religiosa numa história sensacional. Fique Comigo, da Adebayo Ayobami, trata da tradição, masculinidade e empoderamento feminino. Né? É um comentário que traz aquilo que a gente falou logo no início da nossa fala, né? Que o Achebe, ele criou, né, uma espécie de escola. Muitos escritores nigerianos, eles inspiram. Eu lembro que no ano passado eu fui na Feira Literária de Paraty, e aí eu vi uma mesa da Adebayo Ayobami, e ela estava comentando isso, né? Uma das perguntas foi justamente isso: que escritor nigeriano inspirou ela durante a trajetória? Eu falei, sem dúvida, Chinua Achebe. Fala que o nosso
o nosso pai, o pai da literatura nigeriana. Bom, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa para a gente ir já nas nossas considerações finais. Eu gostei muito do debate, eu queria que a gente tivesse mais tempo para ficar aqui conversando. A obra é extensa, inesgotável. Bom, eu não posso dar spoiler, mas eu fiquei bastante triste com o final, né? Quase chorei. Mas é isso, o romance, o debate principalmente, o Sarau está aqui para a gente incentivar as pessoas a continuarem a leitura, despertar o interesse pela literatura africana, buscar autores africanos, enfim, é isso. Muito obrigado pela participação de Helena, do Silvio, e vamos para os nossos... a gente costuma fazer um sorteio, né? Antes do sorteio, depois do sorteio, a gente faz, então, as considerações finais, tudo bom? Eu vou colocar aqui, eu vou chamar a Lúcia, que vai fazer o nosso sorteio. Cadê a Lúcia? Tá aqui. Bom, primeiro eu vou... Lúcia, você Boa tá aí? noite a todos e a todas. Sim, estou. Beleza. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado aí aos nossos convidados. Foram incríveis, de aprendizado. Eu amei. Agora, meu sorteio. O Sarau África na Literatura vem promovendo a literatura africana e incentivar a leitura. E saca, roda aí a nossa roleta. Vamos ver quem será o vencedor. Parabéns, Rose Marques. Faça uma ótima leitura. O Coletivo Raízes entrará em contato contigo a fim de receber o seu livro. Um abraço. Parabéns, José Marques. Muito obrigada, Lúcia. E, bom, a gente vai voltar aqui com nossas considerações finais, com a nossa convidada e com o nosso convidado. E, mais uma vez, agradecendo, muito obrigado. Eu adorei todas as ponderações, todas as observações, todos os comentários. E muito obrigado mais uma vez. Bom, eu quero também agradecer, não é? Fiquei admiradíssima com aquela tecnologia do sorteio, eu acho maravilhosa, nunca tinha visto. Mas muito parabéns a todos e a todas as pessoas que integram o Coletivo Raízes. Foi uma experiência muito bonita, muito enriquecedora, e eu espero que não seja o último convite, não é? Já me estou prontificando para as próximas. Terei o maior prazer e agradeço a todo mundo que assistiu a esse sarau. Foi muito bom ter essa oportunidade de falar de literatura, não é? E de um autor de um romance tão importantes da literatura africana e da literatura em geral, não é? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas. Também quero agradecer o convite, muito obrigado ao pessoal do coletivo. Eu quero parabenizar a professora Helena por ter o livro aí finalista do 6º prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Viu? Parabéns. Foi uma honra muito grande ter estado aqui, viu, gente, com vocês e do lado aí de uma professora tão incrível como a professora Helena nessa área, né? E acredito que meu objetivo inicial
que foi colocar essa pulguinha atrás da orelha aí para ir atrás do romance, eu acho que, né, eu atingi, pelo menos com alguns, né? Então, pelo menos nós atingimos, né? Então, eu acho que é extremamente importante, e o diálogo é importante, acho que, com as demais literaturas, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu sou professor de literatura africana de língua portuguesa, mas o Achebe sempre é citado, é referência nas aulas, né? Tanto que esses meus alunos, os três que o Marcos comentou, um acabou pegando um texto de Cabo Verde, a outra de Angola e o de Moçambique, né? Mas eles tiveram contato com o Achebe de alguma forma, porque, né, como a gente percebeu hoje aqui no Sarau, é essencial. Então, muito obrigado, e assim como a professora Helena, precisando, né, estamos aí. Um abraço forte e obrigado. Abraço, muito obrigado. Foi muito, eu aprendi muito com a fala de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Daí eu gostaria de agradecer mais uma vez pela Secretaria Municipal de Cultura, que financiou esse projeto, né, que é a África na Literatura. Agradecer todas as pessoas, os integrantes do coletivo Raízes, a Lúcia, Isidro, Providência, Juliana, que tem feito um trabalho magnífico no sentido de fazer como que o sarau sai todo bonitinho, certinho, convidar as pessoas, fazer arte, divulgar, e só está sendo possível pelo trabalho que toda uma equipe tem feito, que é um trabalho sensacional. Agradeço mais uma vez, né, pela presença da Helena, do Silvio, e o próximo romance, a gente já comentou na nossa fala, daqui vai ser só no dia 22 de novembro, a gente vai falar sobre o Menino Negro de Camaralai. Então, para quem está nos acompanhando, vocês já estão convidados para o nosso próximo sarau, que vai ser no dia 22 de novembro. E é isso. Muito obrigado mais uma vez para vocês que nos acompanharam. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.